Boa noite. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dar uma boa noite a todos que estão nos assistindo nesta noite. Estamos aqui fazendo essa live para glorificar o nome do nosso Deus, para exaltar o nome do nosso Deus, aquele que é digno, aquele que merece louvor, honras e toda a glória. Eu gostaria neste momento de estar convidando você a estar fechando os seus olhos. Se você quiser, você pode dobrar os seus joelhos também, da forma que você tiver, para nós estarmos juntos orando neste momento. Vamos estar colocando diante do Senhor tudo que vai acontecer nesta noite, a palavra que será ministrada, os louvores que serão entoados, que tudo seja na direção do Senhor, na direção do Espírito Santo de Deus. Então feche os seus olhos, vamos orar, vamos entregar tudo nas mãos desse Deus maravilhoso. Amém? Aleluias. Deus poderoso, Deus grandioso, Tu és grande, Tu és tremendo, Tu és soberano. O Senhor tem o controle de todas as coisas, ó Pai. Por isso, Senhor, nós estamos aqui, Deus, nesta noite. Queremos, Senhor, Te adorar, queremos Te exaltar, porque somente o Senhor merece, somente o Senhor é digno, Deus. Pai Santo, as nossas vidas, Senhor, nós entregamos em Tuas mãos, porque nós sabemos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Mesmo, ó Pai, em momentos no qual nós olhamos e não vemos que é algo bom, mas nós sabemos que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. E nós Te glorificamos, Senhor, nesta noite, nós Te exaltamos, ó Deus, nós queremos Te dizer que nós Te amamos, queremos dizer que o Senhor é lindo, o Senhor é puro, o Senhor é santo, santo é o Teu nome, Jesus. Nós Te agradecemos pela Tua presença em nossas vidas, nós agradecemos porque temos o Senhor em nossa casa, em nosso lar, nos direcionando, Pai, porque nós sabemos que sem o Senhor nós não somos nada, nós não merecemos nada, não podemos fazer nada se não for o Senhor na nossa vida, Pai. Por isso, Senhor, nós Te agradecemos, Papai, nós Te agradecemos, ó Deus. E eu quero, Senhor, rogar as Tuas bênçãos, ó Pai, sobre a vida dos irmãos que estão aqui neste momento, poucos, mas estamos aqui. Também aqueles que estão neste momento em suas casas, em seus lares, que o Senhor esteja abençoando grandemente, falando, Senhor, aos corações grandemente, Pai. Derrama, Senhor, da Tua graça, derrama, Senhor, da Tua cura, da Tua restauração, aqueles que estão necessitando neste momento, ó Deus. Que a Tua palavra, que é viva, que é poderosa, possa adentrar em nossos corações a cada dia, e a cada dia sermos transformados pelo poder do Senhor, ó Deus. Pai, nós Te agradecemos, Senhor, nós Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do nosso Deus, esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, que deixou algo maravilhoso para nós, que é a palavra dEle. A palavra dEle é tudo para nós, é a nossa direção para tudo, em tudo na nossa vida. E eu quero compartilhar um pequeno texto que fica lá em Salmos 95, do 1 ao 6. E a palavra do Senhor fala assim: Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores e celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes são suas. Seu é o mar, pois Ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Aleluias, glória a Deus. Sim, Senhor, nós engrandecemos o Teu nome aqui nesta noite. Vamos declarar juntos: quão grande é o nosso Deus. Ele é tremendo, Ele é poderoso, Ele é majestoso, Ele é digno. Nós Te glorificamos, Senhor.
Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluias. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com a sua voz, tremer com a sua voz grande. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia. Por gerações Ele é. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um. Aleluia. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Jesus, tu és digno do louvor. Eu cantarei, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Aleluia.
sendo o Deus poderoso, Deus que pode todas as coisas, o Deus do impossível. É o Deus o qual nós servimos, e é o Deus que faz e desfaz, e o que Ele quiser fazer é a vontade dEle que prevalece. Ele fazendo ou não fazendo, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo nosso Deus poderoso. Ele permitindo ou não, a vontade é dEle, a vontade soberana é do nosso Deus. Nós glorificamos. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Esse é o Deus que nós servimos.
Esse é o Deus que nós adoramos. Esse é o Deus que nós exaltamos nesta noite. É Deus, Deus de perto, Deus de longe, é o Deus que está sempre conosco, sempre, em todo o tempo, em todo o tempo. Ele é Deus, Ele é Deus. Glória a Deus, aleluias. Deus maravilhoso, tempo bom de louvarmos e engrandecermos o Senhor. Eu quero chamar agora o pastor Gilvan, nesta noite, ele que vai estar trazendo a palavra do Senhor para os nossos corações nesta noite. Que possamos estar agora neste momento, um coração bem aberto, os nossos ouvidos bem abertos, atentos, para ouvir a palavra de Deus que será ministrada em nossos corações. Então, vamos estar orando, vamos estar colocando diante do Senhor. Vamos estender nossas mãos. Deus maravilhoso, poderoso Deus, e como nós declaramos aqui, que o Senhor é grande, que o Senhor é Deus poderoso, Deus que merece todo louvor, toda honra e glória. E agora, Senhor, aqui estamos diante da Tua palavra, que é maravilhosa para nossas vidas, nossa bússola, nosso guia, é tudo para nós, ó Deus. E aqui está, Senhor, o Teu servo, o Teu filho, o pastor Gilvan, que estará ministrando a Tua palavra, Senhor, aqui nos nossos corações, que o Senhor esteja usando ele como o Senhor quer, que o Senhor esteja, Senhor, usando o Teu servo, falando através dele aos nossos corações. Encha o Senhor do Teu Espírito Santo, que ele possa exalar e glorificar o Teu santo e poderoso nome, Pai. Fala, Senhor, conosco, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, pastor, e use sua vida como vaso de honra. Obrigado, irmã Cíntia. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a igreja, claro, de uma maneira diferente, que estamos adorando a Deus, mas creio que você deve ter a mesma alegria, o mesmo desejo no coração de adorar o nosso Deus, mesmo que seja em casa, como você está, de repente, não sei, sentado numa cadeira ou sentado no sofá, de repente deitado aí na cama, não sei. Pode estar trabalhando, você pode estar trabalhando. De repente, você como dona de casa, irmã em Cristo Jesus, você é da primeira igreja batista aqui de Morrinhos, tendo essa oportunidade um pouco diferente, mas é a situação que estamos vivendo, a qual nos leva a estarmos adorando a Deus, a servir a Deus, de uma maneira que não gostaríamos, mas também podemos estar sendo edificados pelo Senhor, edificados pela sua palavra, pelo Espírito de Deus falando aos nossos corações, mesmo que a distância nos separe, como está nos separando, por causa da pandemia, estamos separados, mas estamos ao mesmo tempo juntos, porque Deus, o nosso Pai, de uma maneira maravilhosa, extraordinária, Ele nos une, porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo do Senhor está em nós, através da pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, E depois de ouvirmos alguns cânticos espirituais pelo grupo de louvor da nossa igreja, poder agora compartilhar da palavra de Deus é muito importante. Então, se você tem a sua Bíblia na mão, ou de repente o celular com a Bíblia, então peço que você, igreja, de repente um amigo que está com você, um parente, que de repente veio te visitar e você resolveu colocar essa live agora, para que ele ou ela, ou eles que estão aí, possam também ser abençoados pelo Senhor, mesmo em distância, mas o Senhor está presente aí com você, aonde você se encontra, e Deus, através da sua palavra, pode estar levando para você aquilo que você está precisando. Então abra em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 1, é um texto que talvez muitos de vocês que estão aí ouvindo esse momento já tenha compartilhado desta palavra. Diz assim o verso 1: E Saulo estava ali, consentindo na morte de Estevão,
naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Podemos chamar esse texto de grande perseguição. A igreja de Jesus Cristo, a igreja do nosso Deus, estava sendo perseguida naquele contexto. Muitos anos após a morte, ressurreição, assunção de Jesus, ou seja, Jesus sendo levado aos céus, os apóstolos de Jesus ficam ali com a incumbência da mensagem da palavra, do evangelho, o caminho ser apresentado através do Espírito de Deus. Interessante que em Atos dos Apóstolos, nesse mesmo livro, vai dizer no verso 8, Atos dos Apóstolos 1, verso 8, quando Jesus ainda estava presente ali com o seu corpo ressurreto, mas estava ali em carne, ele diz para os discípulos dele, dizendo assim: olha, vocês vão receber poder, vocês vão receber virtude, o Espírito do Senhor vai descer sobre vocês, então vocês serão minhas testemunhas, vocês irão pregar, vocês irão falar do Evangelho na Samaria, na Judéia e nos confins da terra. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. E agora em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 1, a igreja é dispersa. O povo é disperso porque vem uma perseguição. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 8. E agora somente os apóstolos ficam ali em Jerusalém. Os outros cristãos, eles saem por todos os lugares ali, por todas as regiões. Então se cumpre o que Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8 disse: vocês irão pregar na Samaria, na Judéia e nos confins. Uma perseguição fez o evangelho se espalhar. Claro que não era desta maneira que os apóstolos queriam, nem Jesus. Mas veio a perseguição, fugiu do controle dos apóstolos. E então os discípulos de Jesus, aqueles que já criam nele, saíram por todas as regiões pregando o evangelho. Então a palavra de Deus se espalhou. E como nós, nos dias de hoje que estamos vivendo, esses tempos difíceis, e isso já se faz um ano, desde o ano passado, de março do ano passado, estamos vivendo essa época de assolação, essa época de aflições, de angústias, de preocupações, de incertezas. Porque desde março do ano passado, nós ouvimos dizer: olha, isso vai passar, tudo vai voltar ao normal. Eu não quero ser pessimista, mas eu digo para você, o normal não vai voltar. Eu só digo para você, você só será normal se tiver Cristo no coração. Se você não tiver Jesus no coração, se você que está ouvindo, está assistindo agora esse vídeo, essa live, se você não tem Jesus no coração, não tem essa certeza, você não é uma pessoa normal no aspecto de entender que tudo que está passando não foge do controle da direção do nosso Deus. Ele sabe todas as coisas. Às vezes você pode pensar: poxa, mas eu estava indo tão bem, as coisas estavam acontecendo de uma maneira tão agradável, e de repente agora caímos numa situação a qual não gostaríamos e passamos a viver novamente algumas situações que não esperávamos. Pois é, os apóstolos também, quando Jesus foi, eles receberam certo tempo o Espírito Santo, e ali eles começaram na realidade realizar maravilhas, realizar milagres através de Jesus, a Pedro a curar alguém através do nome de Jesus.
Os apóstolos, em Atos dos Apóstolos capítulo 2, no verso 42, ali eles passaram um tempo maravilhoso. E você que está assistindo, você pode olhar aqui atrás que tem Atos dos Apóstolos capítulo 2, verso 42. E ali eles tinham tudo em comum, eles viviam algo maravilhoso. Nunca eles iam imaginar que lá na frente, alguns anos depois, iam passar pela perseguição. Eram tempos agradáveis, as pessoas tinham tudo em comum, viviam felizes, não tinha perseguição naquele momento. Mas depois começou a ser perseguido. Pedro foi preso, e Pedro, quando estava preso, ele estava orando, e a palavra de Deus diz que a igreja também intercedia por Pedro, e Pedro então foi liberto por Deus. Deus enviou o seu anjo e tirou Pedro da prisão. Quando Pedro chega na casa onde os irmãos estavam reunidos, eles que estavam orando, eles não acreditaram que era Pedro que estava ali. Interessante é nós pensarmos nisso, é você analisar. Você às vezes ora para que algo aconteça, e depois quando acontece você não acredita. Estamos orando para que essa pandemia passe. Talvez alguns, quando ela passar, se passar, vai ficar meio surpreso. Mas nós estamos orando para que ela passe. Estamos orando para que ninguém daquelas pessoas que conhecemos venha a sofrer um dano maior. Mas não temos como evitar algumas coisas. Então os apóstolos também viviam isso. Quando chega em Atos dos Apóstolos capítulo 7, novamente algo começa a acontecer. Estevão, um homem de muita fé, de intrepidez, de coragem, que em meio às dificuldades, às lutas que ele enfrentava, ele estava ali pregando, falando de Jesus, dizendo que Jesus era o único caminho, que Jesus era a salvação. Então os judaizantes, aqueles que não queriam que falasse deste caminho, começam a criticar e começam a haver um motim contra Estevão. E então no final de Atos dos Apóstolos capítulo 7, Estevão é apedrejado. Então o primeiro mártir no contexto da igreja primitiva acontece. Estevão olha para os céus e na realidade poderíamos estar dizendo, ele poderia estar reclamando, falando algo, por que o Senhor me deixa passar por essa situação? Mas não, ele diz, eu vejo os céus abertos, eu vejo o Senhor me esperando, e ainda pede para que Deus perdoa aqueles que haviam o apedrejado. Pois temos que olhar como Estevão, em meio a essas lutas, às dificuldades, ver o céu na nossa frente, para que possamos caminhar. E depois de Estevão ser apedrejado, a igreja é perseguida. Interessante, a igreja se torna subterrânea, escondidos. Os irmãos tiveram que viver em cavernas para adorar a Deus, para servir ao Senhor. Nós hoje temos que ficar em casa, né? Mas em casa, aonde você estiver, Jesus está lá. Se você crer, se você acreditar, a sua fé vai ser alimentada. Pois eles estavam escondidos. Eles não acendiam nem luzes na época, para que as autoridades não vissem uma luz que fosse. Eles não cantavam em vozes audíveis, para que o som não transpôsse a caverna, os buracos onde eles se colocavam para adorar a Deus. Pois é, eles não tinham medo de morrer, porque a fé que eles tinham em Jesus era tão grande, que para eles, como Paulo disse, morrer era lucro. Eles não tinham medo. E nós vemos diferente nos dias de hoje, porque nos impede de estarmos dentro do local onde temos hábitos de adorar. Alguns têm deixado o caminho de Jesus. Não estamos passando o que os discípulos passaram na época.
não estamos sendo impedidos de adorarmos a Deus, mas eles lá eram impedidos e mesmo assim eles não deixavam de adorar. Mesmo assim eles não deixavam de servir a Deus, mesmo assim eles não deixavam de se reunir, mesmo que fosse com vigias na porta, mas eles se reuniam para adorar a Deus e eles eram perseguidos. O texto diz isso, em Atos dos Apóstolos que nós lemos, o capítulo 8 diz que a igreja passou por uma grande perseguição. Iam nas casas e arrastavam, tiravam todos os crentes. Eles tiveram que deixar filhos, eles tiveram que deixar propriedades para fugir, para irem embora. Muitos deixaram coisas, deixaram histórias para fugir, mas tudo preparado por Deus para que o evangelho fosse pregado. Gosto de pensar como Tiago. Tem um texto muito importante que Tiago fala sobre essas perseguições que lá a igreja também estava passando. Na época que Tiago estava ali, Tiago capítulo 1, verso 2 e 3. Tiago capítulo 1, verso 2 e 3 diz: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Tiago anima o povo dizendo: olha, considerem motivo de alegria, fiquem alegres, felizes por vocês passarem por provações. Nós estamos passando, meu irmão, minha irmã, você que está aí, amigo, você que de repente não crê em Cristo, mas está assistindo esse vídeo, está ouvindo, creia em Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. E você que já crê, entenda, se você está passando por dificuldades agora, e você crê em Jesus, entenda que você está participando daquilo que Jesus participou. Cada vez mais você vai se aproximar de Jesus, porque a prova da sua fé vai produzir em você perseverança. Ou seja, cada vez que a nossa fé, como o cântico disse, relacionada a Abacuque, cada vez que a nossa fé é provada, Deus nos prova. Se estamos passando por esses momentos, também podemos relacionar sobre provações. Deus está nos purificando. Pense que Deus pode usar essa situação para purificar o seu povo, porque a prova é isso, é uma limpeza, é uma purificação, a qual Deus vai tirando aquilo que desagrada a Ele e colocando o que lhe agrada em nós. Também um motivo de Deus nos purificar. Bem do lado de Tiago tem Pedro. Pedro também fala sobre essas lutas, sobre essas perseguições, sobre as situações que eles estavam passando. Então a igreja sofria, mas a igreja ela cresce, ela desenvolve, ela vai avante é quando ela é perseguida, quando a igreja está sendo espremida de todas as maneiras, ela cresce. Sabe por quê? Uma criança, ela só vai chegar à fase adulta se ela passar por todas as fases de crescimento, e nessa fase de crescimento ela vai passar por N situações agradáveis e desagradáveis até chegar à fase adulta. Então nós também, como crentes, como povo de Deus, para chegarmos a uma fase adulta no aspecto de maduros na fé, Deus vai permitir que passemos por muitas provações, para sermos aprovados por Ele, a cada dia. E aí Pedro, ele relaciona-se, 1 Pedro capítulo 4, verso 12 e 13, Pedro diz assim: Amados,
Não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. O contexto que Pedro estava vivendo era o contexto de qual Nero havia incendiado Roma, mandado incendiar Roma, e o povo estava passando por uma perseguição imensa. O povo estava passando por uma luta, porque Nero acusou os cristãos de terem incendiado Roma. E com isso, os cristãos foram perseguidos. Nós hoje não estamos passando por uma perseguição como essa que os discípulos, que os apóstolos e os crentes da época passaram. Mas de uma maneira ou outra estamos passando, sim. Estamos passando por uma perseguição também. Uma perseguição meio disfarçada, mas as igrejas, o povo de Deus, ele sempre foi, sempre será perseguido. Porque o Senhor Jesus Cristo foi perseguido. O Evangelho é perseguido. Talvez um de nós perseguimos o Evangelho antes, como Saulo, quando o apóstolo, quando o homem de Deus Estevão foi morto, quem estava ali e recolheu as roupas de Estevão era Saulo, aquele que um dia foi perseguido também, porque abriu o coração para Cristo. O perseguidor passou a ser perseguido. Então um dia também nós já éramos contrários ao Evangelho, mas hoje estamos do lado certo, o lado que vai levar a gente para o céu, Jesus Cristo. Então você, Igreja Batista em Morrinhos, você creia continuamente naquilo que Deus tem para você, no que Deus quer fazer na sua vida. Em Hebreus capítulo 13, Hebreus capítulo 13, eu gosto mais do finalzinho, mas vou ler todo o versículo. Hebreus capítulo 13, verso 5, diz assim: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o desampararei. O escritor aos Hebreus incentiva o povo ali a entender, a compreender que Deus nunca nos deixa, que Deus nunca nos desampara, pois Jesus Cristo disse que estaria conosco todos os dias. Então, não sei o que você está passando, de repente, você até perdeu o emprego, dentro da situação que os empresários estão passando, que o governo impediu de os empresários, muitos deles trabalharem. Então muitas pessoas têm sido mandadas embora. Talvez você que é crente em Jesus Cristo, talvez não entenda por que Deus permitiu. Compreenda que Deus não te abandonou. Ele disse que tudo que você e eu precisássemos, necessitássemos, Ele vai nos conceder. Uma porta se fechou, Deus abre outras portas. Porque Ele tem poder para isso. Apenas confie no Senhor de todo o seu coração, que Deus vai abrir portas, vai abrir janelas do céu. Essa semana, estive visitando uma pessoa, uma família. E quando cheguei ali nessa família, para levar uma cesta básica, essa família falou: pastor, Deus sabe de todas as coisas, como eu estava precisando. E eu nem sabia que a pessoa estava necessitando. Mas Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas.
Então Deus não desampara. E olha, eu vou dizer uma coisa. Se você, se eu, permanecermos, eu quero dizer que a sua fé, ela vai crescer. Porque a igreja, mesmo naquela perseguição, ela teve paz. Houve um momento que Deus deu paz à igreja. Não era ausência de dificuldades, mas é a paz que parece que nada está atingindo. Essa paz que só o Senhor dá. E Deus, Ele fez com que a igreja crescesse em meio à perseguição. A igreja cresceu. Então, se a igreja hoje está passando por essa dificuldade, entendamos que é toda a igreja do Senhor Jesus Cristo no mundo que está passando. A igreja espiritual que eu estou falando, também Deus tem poder para dar paz e fazê-la crescer em meio a toda essa dificuldade. Em Atos dos Apóstolos, voltando lá ao texto, Atos dos Apóstolos 9, verso 31, para terminarmos nesse texto, Atos dos Apóstolos 9, 31, a palavra de Deus diz: em meio a tantas lutas que eles estavam passando, que a igreja estava enfrentando, a igreja tendo que adorar a Deus escondido, mas a Bíblia vai dizer, em Atos 9, 31, a igreja passava por um período de paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Essa palavra não é só para a época dos apóstolos, ela é para todo o tempo, até o dia de Cristo Jesus, porque a palavra de Deus, ela não muda, ela é a mesma, ontem, hoje e para a eternidade. Então, você, igreja espiritual, você cresce, você vai desenvolver, e o Senhor diz que Ele vai acrescentar, Ele através da sua vida vai acrescentar outros, Ele vai sustentar você, aonde você estiver, aonde você se colocou. Você está na sua casa, então adore a Deus na sua casa. Você está aí, ore ao Senhor, busque ao Senhor, coloque a sua vida diante de Deus, que você vai estar fortalecido para fortalecer outras pessoas, e você vai crescer, vai desenvolver, porque a palavra de Deus, ela faz com que cada um de nós cresçamos e multipliquemos para a glória do Senhor. É isso que ela faz, é isso que realiza. Eles corriam risco de ser presos, eles corriam risco de ser mortos, mas Deus fazia a igreja crescer, e Ele disse que acrescentava em números a igreja. E quando Ele está falando, Ele não está falando apenas da igreja na Judeia, da igreja na Samária ou na Galileia. Ele estava dizendo a igreja no geral. Então Ele não está dizendo apenas da PIB de Morrinhos, ou da praia de Pernambuco, ou da PIB em Vicente de Carvalho. Ele está falando quando a igreja espiritual, ela busca Deus de verdade, mesmo no sofrimento, Ele faz com que toda ela tenha paz e cresça, e será edificada. Então, igreja, você está em casa, entenda, continue buscando ao Senhor, continue servindo a Deus, porque Deus vai estar te edificando aí, Deus vai estar te fortalecendo, e vai estar alimentando a sua vida a cada dia, independente do que você está passando, ou do que você venha passar. O nosso Deus